Olá, pessoal, boa noite. Hoje de uma forma diferente, né? Mas que não nos deixa de estar em contato com o conhecimento. Vamos lá, para nossa aula do dia 23/3, conteúdos e metodologias do ensino de língua portuguesa. Bom, hoje o que temos preparado? A introdução. Embora a nossa disciplina seja voltada para a língua portuguesa, não poderia deixar de compartilhar alguns slides que traduzem o ensino de matemática através da compreensão e interpretação da vida diária. Por que será que muitos alunos são 10 na vida e 0 na escola? Buscaremos refletir um pouco sobre esse estudo porque implica diretamente no estudo e compreensão da nossa língua portuguesa. E visto ainda que a matemática nos encaminha à lógica da compreensão do bilinguismo, lembra? Muitos são e serão nossas reflexões de vida para a vida cotidiana, refletindo sobre metodologias de ensino ativas, já que estamos nos formando polivalentes, aptos a lecionar na educação infantil e de 1º ao 5º ano do ensino fundamental. No mínimo, passos que iremos galgar rumo aos nossos objetivos dentro da área da educação, certo? Então, na introdução ficou bastante claro que nós abordaremos alguns aspectos da questão matemática, da leitura e interpretação, e quais as contribuições metodológicas que elas têm para os dias atuais. Então, assim, na sequência, essa contribuição é de Terezinha Nunes, David Carrer e Ana Lúcia Schillmann. A matemática na vida cotidiana, psicologia, matemática e educação. Quem diria, né? Por mais que nós conheçamos que a psicologia ela está em tudo, né? Nós ainda permeamos aquela questão em que parte que eu posso esmiuçar essa questão da psicologia. Nós mesmos temos muitos anseios em relação a isso, algo que funciona ou não funciona propriamente falando. Na vida 10 da escola 0, né, os contextos culturais da aprendizagem da matemática. Interessante, né? Quem nunca teve contato com alguém que é ótimo em cálculo mental, faz tudo com muita tranquilidade, mas que na hora de registrar é um problema, né? O que será que acontece com essas crianças, com esses adultos, né? Que depois eles se tornam adultos, o que acontece? Então aí entra no outro tópico que é matemática escrita versus matemática oral. Então assim, as condições de muitos os levam a colocar em prática e a saber mais da prática do que da própria teoria. Então, essa escolarização formal versus experiência prática na resolução de problemas, né? Então, assim, o que a escola geralmente vem exigir, o que a escola vem trabalhar, é justamente assim, ensinar a teoria para depois ir para a prática. Quando, na verdade, muito eles sabem fazer, né? Muito eles conseguem aplicar, mas na hora de reverter para a escrita eles não veem muito sentido, né? A prática é muito mais palpável, muito mais significativa. Então, assim, a compreensão da análise combinatória, desenvolvimento, aprendizagem escolar e experiência diária. Então, há muito tempo já vem se discutindo essa possibilidade de trazer a realidade do aluno. Só que aí dá interpretações dúbias, né? Eu vou desconsiderar o que a teoria, o que os estudiosos têm pontuado para só considerar a bagagem do aluno? Não, até porque bagagem você tem hora e você carrega, hora você deixa à parte. Então, assim, existem muitos trabalhos práticos e a feira, né, esses trabalhos, assim, no caso de vendedores ambulantes, são bem exemplificados na prática de muitos, né, que têm um contato ali diário ou com os próprios pais ou eles em si mesmo. Então, assim, qual que é o primeiro conceito que a gente vem trabalhar na noite de hoje? O primeiro conceito é de quantidades e números, né? Olha, a diferença entre quantidades e números é um tema que exploramos repetidamente na comparação entre a matemática na rua e na escola.
Os números são usados para representar quantidades. Por exemplo, na expressão 5 abacates, o número 5 representa a quantidade de abacates. Mas podemos pensar sobre quantidades sem usar números. Por exemplo, se Paulo é maior do que João e João é maior do que Pedro, podemos concluir que Paulo é maior do que Pedro, sem saber qual é a altura de cada um. Olha que interessante. Através dessa afirmação, a gente chega à seguinte conclusão, de que a matemática ela está em tudo nas nossas vidas. O tempo todo a matemática está presente. E a gente a simplifica ou complica, né? Ou complica, na verdade. Dificulta esse processo, né, na escola, quando a gente está preocupado só em ensinar conceitos e não extrair da prática estes conceitos. Já são práticas nas quais a gente tem familiaridade, mas a gente insiste em reproduzir aquilo da forma como nós aprendemos. Então, este foi o primeiro conceito. O segundo conceito é o raciocínio multiplicativo, que não pode ser reduzido a adições repetitivas, né? Então, assim, quem consegue extrapolar isso na sua vivência é porque é um meio de subsistência, né? Então, aquilo que a gente se apropria com mais facilidade é porque é um meio de sobrevivência, né? Isso é fato. Então, durante muito tempo, essa era a única forma que conhecíamos e que, inclusive, ainda perdura para muitos de nós, que reproduzimos ao ensinar. Todavia, tem um conceito muito eficaz nesse processo, nesse encaminhamento didático-metodológico, ao qual apenas quem está na vida consegue extrapolar, porque adquiriu meios de subsistência, ou seja, é capaz de extrair da mente as possibilidades ímpares de recursos, conexões que somos capazes de fazer ao se ver dentro de uma possibilidade do ganha-ganha, né? Então, eu aprendi, como é que fala, né? Eu aprendi esse meio, né? Esse raciocínio devido às minhas vendas, né? Devido à necessidade de trazer o sustento, onde eu não posso perder. Eu não quero tirar do outro o que também é dele. Então, é um processo de ganha-ganha. Eu ganho, né, na agilidade, naquele processo que eu vou ali interagindo, mas em contrapartida também eu favoreço, né, de que forma? Extrapolando os meios nos quais intelectualmente nós sabemos que temos condições intelectuais, é claro. O terceiro conceito é o ensino da matemática como a apropriação de modelos de pensamento. A ideia de que aprender matemática não é simplesmente nem principalmente aprender a fazer contas. Essa ideia é claramente explorada porque argumentamos que aqueles que aprendem matemática na vida diária aprendem principalmente modelos matemáticos, né? Então, assim, são as referências que a gente tem. Então, às vezes fala, nossa, mas é porque ele puxou a fulano, puxou a ciclano, ele teve boas referências. Então, assim, essa ideia é claramente explorada porque argumentamos que aqueles que aprendem matemática na vida diária aprendem principalmente por modelos matemáticos e por isso não confundem o raciocínio aditivo com o raciocínio multiplicativo quando resolvem problemas. Nesse caso, retratamos modelos funcionais, práticos, formas assertivas e não descontextualizadas. Durante muito tempo, a maior preocupação era ensinar modelos, mas, como a frase anterior nos disse aqui, modelos, mas modelos não descontextualizados. Não é, sabe, aquele arme, fitue, siga, que é assim, você fez esse, faz... Mas se não houver sentido, simbologia para o ser aprendente, vai ser só um modelo. Então, assim, qualquer desafio que eu coloque a quen disso, ele não vai deixar de ser um modelo, né? Então, dentro dessa exemplificação, ficar a necessidade de se expandir. Problemas que existem cotidianamente e fazê-los resolver são estratégias aos quais vou apropriando-me cotidianamente em doses de resoluções para a subsistência e ficaremos cada vez melhor a partir do momento em que nos apropriarmos desses conceitos. E aí, da matemática da vida à álgebra. No exemplo da feira. Para pesar 2 produtos, primeiro precisa-se saber como funciona a balança.
Mais do que isso, se a pessoa compreende as relações entre quantidades numa balança de 2 pratos, o que reforça a ideia de que a compreensão das relações entre quantidades numa situação é fundamental para sua modelagem. Se a pessoa não sabe como a balança funciona, a operação com incógnitas não é possível. Nessa afirmação, compreendemos que um aprendizado necessita de outro. Estão interligados para sua compreensão e eficácia. Então, assim, é um fato no qual a gente não tem como fugir. Às vezes a gente limita o conhecimento ao educando, mas a gente não reforça o que ele tem de melhor. E o que um conteúdo depende do outro para ser sistematizado. A matemática na vida cotidiana, psicologia, matemática e educação. Então, assim, como eu disse ainda há pouco, ciências humanas, ciências exatas e ciências sociais aplicadas, elas pareciam ser coisas assim diferentes, distintas. Elas são, sim, seus conceitos, mas a ação prática é o que modela, o que traz eficácia de que, por exemplo, ao se resolver um problema matemático, estamos diante de uma pessoa que pensa. E essa pessoa que pensa, ela é vista o quê? Pela psicologia, Como que ela consegue aprender, qual é o processo dela de interação, se o meio está influenciando nesse processo de apreensão do que culturalmente essa pessoa precisa saber. Então, assim, nos corredores da ciência, psicologia, matemática e educação são disciplinas diferentes, de lugares diferentes, sim. São ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais aplicadas. Pode-se até esquecer que existem ligações entre essas 3 disciplinas. Na prática, porém, existem fenômenos em que essas disciplinas não estão dissociadas. Na prática, porém, quando uma criança resolve um problema com números na rua usando seus próprios métodos, mas que são métodos compartilhados por outras crianças e adultos, estamos diante de um fenômeno que envolve matemática. Devido ao conteúdo do problema, psicologia, porque a criança certamente raciocinou. A educação, porque queremos saber como ela aprendeu a resolver problemas desse jeito. Podemos separar a matemática da psicologia do pensamento enquanto ciências, mas não podemos separá-las enquanto fenômenos acontecendo na prática. Quando alguém resolve um problema de matemática, estamos diante de uma pessoa que pensa. Então, assim, até esse bloqueio que a gente tem da matemática, que vem passando de geração em geração, a gente se remete ao conteúdo da nossa aula, de metodologia. Então, assim, as metodologias aí, elas têm uma força muito, muito grande, E, sobretudo, a psicologia reforça, porque se eu acredito no meu potencial, eu acredito também no meu trabalho, mas eu acredito também aonde eu posso chegar com o meu ser aprendente, porque eu fui assertiva ou fui, não seria o termo infeliz, mas conceitualmente eu não consegui atingir esse ser como ele deveria ser, Então, nos cabe esse processo de formação. Então, a matemática como ciência e como atividade humana. Ao nível da comunidade científica, a matemática é definida como uma ciência formal. Ao nível de sua organização como ciência, na matemática somente são aceitáveis provas por dedução. No entanto, a matemática não é apenas uma ciência, é também uma forma de atividade humana. Ao nível da atividade humana, a construção da matemática não é realizada necessariamente pelas leis da lógica. Uma descoberta em matemática pode, na verdade, ocorrer por indução, sendo o processo de prova posterior. A prova teria, para o indivíduo neste caso, não uma função de criação de novos conhecimentos, mas de demonstração de algo já descoberto. Para a comunidade científica, no entanto, a prova mereceria o status de novidade ou descoberta. Então, assim, a matemática é uma ciência porque ela precisa ser comprovada, Então, assim, através de dedução. Então, assim, são provas concretas, provas palpáveis. Então, assim, por isso que ela é uma ciência formal, por isso que ela não dá dúbia interpretação. Matemática e psicologia, teoria e método. Piaget foi
dentre os estudiosos da psicologia, quem mais contribuiu para que viéssemos a reconhecer que a lógica e a matemática podem ser tratadas como formas de organização da atividade intelectual humana. Seus estudos incentivam os pesquisadores interessados na análise do raciocínio a tentarem explicitar os conhecimentos lógico-matemáticos implícitos quando resolvemos problemas de determinadas maneiras. Piaget aponta, por exemplo, o fato de que o bebê que tenta pegar um objeto que está escondido por um anteparo deve ter organizado uma compreensão do espaço que envolve relações como na frente e atrás. Senão o bebê, ao ver o objeto desaparecer, não saberia onde procurá-lo. Tá vendo? Conceitualmente, algumas coisas a gente já traz conosco, né, para o âmbito escolar. Então, assim, são questões que os pais, a gente já trabalharam com a gente, só que não tem a denominação. Então, aí é que entra o papel da escola para denominar o que conceitualmente a matemática formal nos propõe enquanto trabalho. Então, assim, aquela questão, minha criança é muito jovem, muito nova, ela não tem condições de aprender isso, ela é muito imatura. Não, os estudos comprovam que cada vez mais nós sabemos que sabemos, ou que nada sabemos, porque a gente está sempre aprendendo, mas na verdade a gente tem que fazer essa ponte, essa interligação, essa conexão. Assim sendo, agora vamos lá. Temos algumas questões nas quais eu preciso que vocês me respondam e encaminhem, né? Então, pode pelo bloco de notas, né? Pelas atividades como um todo. Então, assim, ou no portal, cada um de acordo com as suas condições. Que a gente está no momento no qual o conhecimento ele não pode deixar de fluir. Então, assim, para mim não é nada fácil estar gravando o vídeo aqui, dispondo dos recursos que eu tenho, condições, mas a gente busca fazer o melhor para que flua esse processo de construção do conhecimento. Então, o que fazer na escola se constatamos que as crianças sabem mais matemática fora da sala de aula? Então, na sua opinião, futuro professor, o que fazer? Se você constatar que ele sabe mais do que ele registra, do que ele coloca no papel. O que ensinar na escola se as crianças já aprendem muito fora da sala de aula? Será que tem ainda o que ensinar? A gente fala, eles estão vindo tão sabidos. Então, assim, a gente ainda tem algum papel para mediar essa construção do conhecimento? Que postura deve ter o professor? Que motivações deve buscar para sua aula? Que contratos pedagógicos deve fazer se ficar constatado que as relações interpessoais influenciam até mesmo a utilização de estruturas lógico-matemáticas, que pareciam tão imunes às influências sociais por fazerem parte das ciências exatas? Nossa, complexa essa, né? Aqui estaria basicamente uma rotina, né? Nós estamos prestes a assumir uma sala, né? Vocês estão passos cada vez mais próximos de assumir. E pensando nesse campo, né, que é de abrangência nacional, formacional, né, a área de língua portuguesa, a área de matemática, de que maneira que eu posso organizar? Nós sabemos que a relação interpessoal ela é insubstituível, né? Tanto que por isso que a nossa relutância em estar através desse meio mesmo de comunicação, em acessar um portal no qual a universidade está gerindo, principalmente em meio a essa situação de pandemia social, a gente precisa pensar no próximo, então por conta disso, né, pensar em nós, para que, pensando no próximo, cada vez mais a gente vai aperfeiçoando-nos enquanto seres humanos. Então, assim, o que eu faria? Né? Nesse momento eu estou aqui superando minhas preocupações, minha angústia, mas eu tenho que fazer essa aula chegar até vocês. Então, de que forma que eu fiz? Através do e-mail da sala, através do WhatsApp, né? Da própria representante, no qual ela passará também
esse meu vídeo. E das 19 horas até as 10 eu estarei lá no portal respondendo dúvidas, conversando, olhando o material de quem consegue interagir. Então eu creio que a nossa aula tem de ser também produtiva, embora não presencialmente, né? Então, assim, eu tô sendo um exemplo dessa questão aqui número 3, né? Que é a relação interpessoal. Eu sei que ela é insubstituível, mas a gente cria mecanismos para nos tornar possível, né? Que isso chegue a todos. Então, assim, nesse contexto da matemática não pode ser diferente também. Próxima, né? Quando uma solução matemática é negociada na rua, numa venda na feira, numa aposta, no jogo de bicho, ela reflete os rituais da cultura para a situação, não apenas as estruturas matemáticas subjacentes. Mas como é que os indivíduos aprendem esses rituais cheios de lógica e matemática, sem os benefícios da instrução sistemática? Que explicações teremos para o fracasso da criança em sala de aula se ela for bem-sucedida nas tarefas cotidianas que envolvem estruturas lógicos-matemáticas? Eita, essa é complicada, porque quem não se deparou ainda pode vir a se deparar com pais que falam assim: mas meu filho sabe, em casa ele faz tudo, ele ajuda o pai dele no mercado, né? Ele isso, ele aquilo. E aí a gente precisa reforçar e repetir aquela velha sistemática. Olha, paizinho, mãezinha, tio, tia, vovó, né? Hoje são vários que cuidam aí, que zelam pela manutenção desse processo de aprendizagem da criança. Zelam, assim, de uma forma de acompanhar, manter na escola e às vezes até exigir do professor. Falar, olha, ele precisa de registro. Se ele não tem registro aqui, a gente precisa criar condições para que ele registre. Eu sei o quanto ele é inteligente, eu sei o quanto ele é capaz, mas ele precisa registrar. Sem o registro, eu não ganho aquela força que eu preciso para efetivamente fazer valer esse processo instrucional. Por fim, por fim, assim, por hora, né? Considerações parciais. Esse assunto é inesgotável, porque cada novo ano, nova turma e, com isso, novos projetos e novas formas de aprender a aprender. Fomentamos aqui uma reflexão para trazer o aporte de que na vida muitos de nossos educandos são 10, mas na escola, se irmos ao extremo, são 0. Resultado de uma ação que não contextualiza a vivência extraclasse para trazer mais significado ao aprender a fazer. Um não é mais importante do que o outro, pelo contrário, são complementares. Indicam que há fracasso de alguma parte e que isso precisa ser visto, repensado e potencializado a partir da premissa dessa resolução de problemas na vida cotidiana e escolar. Então, não se esqueçam, tem atividade para resolver, para refletir, me entregar, e nós vamos para o segundo vídeo. Até mais!